Então, gente, eu vou falar sobre os receptores. O que são receptores de sentimentos? Muitas vezes a pessoa nunca teve a sensação de um sentimento, por exemplo, a sensação da alegria, a sensação da felicidade. Uma coisa é a pessoa ter assim um momento feliz, né? Mas tem pessoas que mesmo que elas tenham tudo, elas não conseguem. Parece que sempre está faltando alguma coisa. Então esse sentimento de felicidade, de alegria, ou um sentimento de paz, ou seja lá, qualquer sentimento, aceitação, amor, se sentir amada, ter fé, qualquer coisa. Tem pessoas que não têm esses receptores nas suas células. Então elas não vão saber o significado disso. Então imagina uma pessoa que sofreu muito na infância, que perdeu o pai ou a mãe muito cedo, que não teve amor de pai ou amor de mãe, ou que, enfim, por uma série de circunstâncias não teve a sensação de determinado sentimento. Essa criança cresce, essa criança vai ter filhos e ela trata os filhos da forma com que ela sabe, né? Da forma como ela sentiu. Então, muitas vezes ela diz para um filho: ah, você está fazendo errado, você não presta para isso, você não vai dar certo naquilo. E ela não se dá conta que ela está repetindo o que ela ouvia, né? Então ela não se dá conta, ela não tem essa noção, porque por mais que ela se sinta ferida com aquilo, ela não tem noção. Então ela ofende o outro, ou até uma forma de agressão, né, verbal, e ela não se dá conta muitas vezes que ela está agredindo. E não é por mal, a pessoa não tem o receptor digamos, do simancol, sabe? De saber que aquele sentimento, que aquela sensação, ela tá gerando no outro. Por mais que lá no subconsciente, escondido, ela tenha sentido, tenha se magoado com aquela situação. Então, se ela não tem o receptor do carisma, do amor próprio, se ela não tem o receptor daqui um pouco da alegria, da felicidade, ela não sabe sentir isso, ela não vai ter essa compaixão com o outro em relação a essas questões. Então, muitas vezes ela vai ofender, ela vai agredir e ela não vai se dar conta de que está fazendo isso. Porque para ela é normal aquilo. Ela não se dá conta, né? E então é muito importante a gente ter essa percepção. E isso a gente só consegue alcançar, tá? Na medida que a gente exerce o autoconhecimento, que a gente para e que a gente tem um feedback da pessoa. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas, elas brigam, terminam uma relação e um não fala por quê. Num atendimento que eu tive esses dias, uma moça me disse assim: eu me lembro de uma situação, enfim, na minha infância, onde colegas não falaram comigo e eu nunca perguntei por quê e até hoje eu não sei por quê. Então imagina a situação da pessoa, como a pessoa se sente. Ela não recebeu, ela não sabe por que trataram ela dessa forma. E ela vive nessa situação. Imagina a dor. Ela não sabe por quê. Daqui um pouco, houve uma situação que ela nem lembra, né? Porque daqui um pouco ela não tinha o receptor da empatia ou de alguma situação que acabou gerando aquele problema. E não estou dizendo que está certo, que está errado, não é isso. Aqui a gente não está para julgar ninguém. A situação é a gente se perceber e a gente perceber o outro, né? A gente se dá conta que muitas vezes a gente ofende as pessoas sem se dar conta, né? Isso já aconteceu comigo e isso foi um dos grandes motivos que eu disse: eu preciso criar esse receptor da empatia, de me dar conta que o que eu falo, que para mim, isso tem uma questão cultural também, que para mim é inofensivo, mas para a pessoa pode ser horrível se a pessoa é muito sensível. Eu posso estar ofendendo a pessoa demais. Daqui a pouco uma relação se rompe, um casamento, uma amizade, porque você reiteradamente agiu de forma incorreta com aquela pessoa e a pessoa nunca te deu feedback.
A pessoa nunca falou para você na hora certa que você tinha pisado na bola com ela. E aí fica gerando esse círculo vicioso. As pessoas não falam, não se conversam, não colocam para fora os sentimentos. Dá muito problema no chakra laríngeo as pessoas que guardam muito. Então tem muita dor de garganta. Quem guarda muito sentimento tem problema nesse chakra aqui. A pessoa não consegue falar, não consegue se expressar. Então tem que trabalhar isso, tem que liberar, tem que botar para fora, tem que limpar algum bloqueio que tem para falar, né? Dá para falar amorosamente também, mas isso é preciso se conhecer. E outra coisa que eu ia falar bem especificamente da compaixão. Quando você entende que a pessoa não tem o receptor, ou que a pessoa teve uma vida muito difícil, isso acontece muito nas relações familiares, de pai, de mãe, que também foram crianças um dia, e de pai, dessa mãe, que foram traumatizados também, que tem as suas dores, a sua criança interior tá ferida. E aí eles não, muitas vezes eles erram sem se dar conta, tentando acertar, mas essas crianças, esses pais um dia foram crianças. Então no momento que a gente consegue se colocar no lugar dessas crianças feridas, magoadas, e entender que como que um pai pode ser pai, presente, se ele não teve isso? Se ele não sabe nem o que é ter um pai, por exemplo. Como é que ele vai ser presente na vida de um filho? Né? Muitas vezes até porque a pessoa exerce um autoconhecimento, a pessoa se trata, se trabalha, mas na grande maioria das vezes a pessoa não olha para dentro de si, é aquele piloto automático, a pessoa vai vivendo, né? A gente tá é isso que tem acontecido, as pessoas não param para se perceber, não param, e aí é o piloto automático, loucamente, aquela coisa de piloto automático, vivo o dia para pagar boleto, trabalho, vou para casa, trabalho, durmo, outro dia eu vou trabalhar, não gosto do que eu faço, e assim, desconto nos filhos, e tá tudo bem, e a gente vai levando, e a vida é essa, né? Então, muita gente tá nesse boom aí, né? Sem se analisar, sem se refletir, sem se cuidar. E aí vão gerando filhos problemáticos e assim sucessivamente. Mas quando o filho, né? Ou o pai, enfim, ou a pessoa que tem esse tratamento, que vai se tratar, vai se olhar, se analisar, que procura um terapeuta para entender as suas dores e mudar a partir dali, é uma maravilha. A pessoa se cura, isso não tem idade, a pessoa pode fazer. Não, tá vivo, tá respirando, vai tratar. Pode ter 70, 80, 90 anos, tá respirando, vai tratar isso, vai se resgatar, porque pode se resgatar no final da vida, que seja uma relação familiar saudável, sadia, com filhos, enfim, né? Então é muito importante a gente ter esse olhar para esse pai, para essa mãe, para esse filho, né? Que daqui um pouco não teve isso. E ter compaixão, porque quando você tem compaixão, que você entende o outro, que você se coloca no lugar do outro, você entende que ele não tinha o receptor, ele não tinha como ser um bom pai, uma boa mãe, né? Se ele não teve aquele sentimento, você perdoa com maior facilidade, você entende, mas você precisa trabalhar em você, né? Então, assim, eu tô dando exemplos, gente, de coisas que eu tô vendo muito em atendimentos, e recorrentemente a gente tem que curar as nossas crianças, a criança interior, né? A nossa criança. E automaticamente a gente olhar para a criança dos nossos pais, dos nossos amigos, das pessoas que ofenderam, que a gente se sentiu ofendida, né? Porque daqui um pouco em outra vida, fui eu que ofendi, fui eu que magoei. Então, ter esse olhar mais aberto, mais amplo, para evitar esse tipo de situação, né? Essa coisa de eu vou me ofender e era isso e vou virar a cara. Não quer falar comigo, que não fale. Não é por aí. A gente tá é relações humanas, a gente tá no mundo, a gente precisa interagir com o outro. Então é muito importante a gente ter não só o olhar pra gente, mas ter o olhar pro outro e ter compaixão. Porque no momento que você tiver compaixão, o amor cura tudo. Cura em você e cura no outro. Tá bom? Então, deixei meu recado mais um pouquinho aí para vocês. Um beijo.